Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Postulados e Teoremas. O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Hoje nós falaremos de múltiplos e divisores, dando prosseguimento a esse módulo para o ensino fundamental. Na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos conteúdos de seu interesse, inclusive a parte que trata de exercícios resolvidos. Divisibilidade. Vamos nos valer de um exemplo para introduzirmos e entendermos o conceito de divisibilidade. A produção diária de bolas de tênis de uma fábrica é de 17.482 bolas. As caixas de embalagem são para 3 bolas. É possível embalarmos todas as bolas produzidas? E se a produção aumentar para 54.321 bolas? Bom, para sabermos o número de embalagens que a gente vai precisar, a gente deve efetuar a divisão de 17.482 por 3, uma vez que eu posso colocar até 3 bolas em uma caixa. Pois bem, dividindo 17.482 por 3, a gente vai obter 5.827 com resto 1. Isso significa que nós vamos ter 5.827 embalagens com 3 bolas e uma embalagem com apenas uma bola. Essa bola que sobrou vai ficar sozinha em uma outra embalagem. No entanto, aumentando a produção para 54.321 bolas, fazendo também a divisão desse valor por 3, a gente obtém 18.107 bolas com resto 0, significando que eu terei 18.107 embalagens, todas elas com 3 bolas dentro. O que a gente nota é que no primeiro caso a gente tem uma embalagem com apenas uma bola, a bola que sobrou aqui no resto da divisão. Enquanto no segundo caso, todas as embalagens estarão cheias, todas elas com 3 bolas. Dito de outra forma, a primeira divisão não é exata, porque a gente tem resto 1. Enquanto a segunda divisão, a gente diz que é exata, pois o resto é 0. Exatamente por termos obtido resto 0 na divisão de 54.321 por 3, a gente diz que esse número, 54.321, é divisível por 3. Enquanto o número 17.482 não é divisível por 3, uma vez que o resto obtido na divisão de 17.482 por 3 é diferente de 0. Nós vimos que esse resto é igual a 1. Portanto, de forma resumida, podemos dizer que um número natural é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata, ou seja, quando resulta em resto 0. Aqui vale uma observação importante. O número 0 é divisível por qualquer número natural diferente de 0. A gente sabe que se a gente dividir 0 por 2, ou 0 por 3, ou 0 por 4, obteremos sempre o resultado 0 com o resto 0 também. Portanto, trata-se também de uma divisão exata. Lembrando que isso só é válido quando a divisão é por um número diferente de 0. Critérios de divisibilidade. É claro que não faz o menor sentido a gente ficar testando divisões, fazendo divisões para testar a divisibilidade dos números. Por esse motivo, existem regras que nos permitem reconhecer se um número é divisível por outro sem que tenhamos que efetuar a divisão. Essas regras é o que chamamos de critérios de divisibilidade. Vamos ver agora os mais comuns, os critérios mais comuns. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, basta eu verificar se o número é par para ter a certeza de que ele é divisível por 2. Em outras palavras, dividindo esse número par por 2, nós vamos obter resto 0.
Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, o número 12 é um número divisível por 3 porque 1 mais 2 é igual a 3 e 3 é divisível por 3. Portanto, se eu pegar um número divisível por 3 e dividir por 3, eu vou obter resto zero. Outro número que eu posso aqui usar como exemplo é o número 42. 4 mais 2 é igual a 6 e 6 é um número divisível por 3. Portanto, dividindo 42 por 3, obteremos resto zero. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Basta verificar o final, o último algarismo do número. Se ele termina em 0 ou em 5, fazendo a divisão desse número por 5, vamos obter resto zero. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente, ou seja, quando ele é par e quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Os números 12 e 42 são exemplos de números divisíveis por 6, uma vez que ambos são pares, terminam em 2, e a soma de seus algarismos dá um número divisível por 3. Portanto, 12 e 42 são números divisíveis por 6. Um número é divisível por 10 quando ele termina em 0, ou seja, um número que termina em 0, ao dividi-lo por 10, obteremos resto zero. Existem critérios de divisibilidade para qualquer número. Alguns deles são bem simples, como esses que nós acabamos de ver. Outros são tão complexos que não vale nem a pena a gente mencionar aqui. Em alguns casos, é até melhor fazermos a divisão para fazermos essa verificação quanto à divisibilidade. Números primos. Na tabela abaixo, representamos os números naturais de 2 a 50. Aqui eu excluí o número 0, porque nós não podemos fazer divisões por 0, e excluí também o número 1, porque qualquer número é divisível por 1. Então, nós começamos com o 2 e fomos até 50. Poderíamos ter uma tabela aqui com numeração infinita. Eu escolhi aqui ir até 50, porque é o suficiente para a gente demonstrar o que a gente quer aqui. Pois bem, como é que eu encontro os números primos, né? Eu vou manter aqui o número 2, que é o primeiro número da tabela, e vou cancelar da tabela todos os números pares, ou seja, todos os números que são divisíveis por 2. Nós vimos nos critérios de divisibilidade que para ser divisível por 2 basta ser par. Então, eu vou tirar o 12, o 22, o 32, o 42, o 4, 14, 24, 34, 44, 6, 16, 26, 36, 46, 8, 18, 28, 38, 48, 10, 20, 30, 40 e 50. Tirando esses números da tabela, são esses aqui os números que sobram. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 e 49. Lembrando que essa lista de números poderia ser infinita. Eu fiz até 50, porque é o suficiente para a gente demonstrar, como eu disse, o que eu quero visualizar aqui. Bom, qual é o próximo procedimento? Eu vou agora manter o próximo número da tabela, que nesse caso é o número 3, mas vou retirar da tabela todos os números que são divisíveis por 3, ou seja, cuja soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Bom, então eu tenho que retirar o 9, tenho que retirar o 15, tenho que retirar o 21, tenho que retirar o 27, o 33, o 39 e o 45. Bom, vamos ver no próximo slide os números que sobram, continuando nesse mesmo procedimento. Ao retirarmos os números que são divisíveis por 3, sobraram na tabela 2, 3, 5 e 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47 e 49. Vou pegar o próximo número da tabela, que é o 5, e agora vou retirar os números que são divisíveis por 5. Lembrando que os números que são divisíveis por 5 são aqueles terminados em 0
ou em 5. Os números terminados em 0 já foram retirados porque já eram divisíveis por 2 por serem pares. Então, só restaram aqui o 25 e o 35. Sobrando assim 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e 49. Pegando o próximo número da tabela, que é o 7, a gente também vai retirar os números que são divisíveis por 7. Nesse caso, só sobrou o 49 divisível por 7. Portanto, veremos na próxima tabela os números que sobraram. Sobraram na tabela os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Esses são os números primos até 50. Se seguirmos esse processo indefinidamente, obteremos os números chamados primos. Acima, vemos os números primos até 50. É claro que se essa tabela fosse infinitamente numerada, o próximo número que eu manteria na tabela seria o 11 e retiraria dela todos os números que fossem divisíveis por 11 e assim sucessivamente. Dessa forma, vai sobrando na tabela apenas os números primos. Resumidamente, um número natural e maior que 1 é primo quando só é divisível por 1 e por ele mesmo. Um número natural e maior que 1 é chamado composto quando é divisível por mais de 2 números naturais. Observe que o número 1 e o número 0 não entram na classificação acima, portanto, não são nem primos nem compostos. Por isso que a gente retirou o 1 e o 0 dessa tabela. Notemos ainda que todos os números que sobraram aqui na tabela, de fato, só são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. O 2 só é divisível por 1 e por 2. O 3 por 1 e por 3. O 11 por 1 e por 11. O 17 por 1 e por 17. Esses são chamados números primos. Todos os demais números que nós retiramos da tabela são números compostos. Por exemplo, o número 12 saiu da tabela porque ele era divisível por 1, por 2, por 3, por 6, então ele sai da tabela porque ele é um número composto. Lembrando que esse procedimento faz com que sobrem na tabela apenas os números primos. Reconhecendo números primos. Bom, como a numeração é infinita, a gente tem infinitos números primos. Para sabermos se o número é primo, devemos dividir esse número pelos números primos 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, e verificar. Encontrando o resto zero, o número não será primo. Se não encontrarmos nenhum resto zero, então o número será um número primo. É claro que seria impossível efetuar infinitas divisões sem encontrarmos o resto zero. Para facilitar o trabalho, vejamos como podemos ter certeza de que um número de fato é primo. Para sabermos se um número é primo, devemos dividi-lo pelos primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante, até encontrar um resto zero ou um quociente menor ou igual ao divisor. Vamos ver o que está sendo dito aqui no próximo slide, onde nós vamos fazer um exemplo para esclarecer esse texto que a gente acabou de ler aqui. Vamos verificar se o número 197 é um número primo ou um número composto. Como é que a gente faz isso? A gente faz o teste da divisibilidade desse número pelos números primos na ordem. Então, começamos verificando se 197 é divisível por 2. A gente percebe que não, porque 197 não é par. Também não é divisível por 3, porque se nós somarmos 1 mais 9 mais 7, obtemos o número 17, e 17 é um número que não é divisível por 3. Também não é divisível por 5, porque não termina nem em 0, nem em 5. Também não é divisível por 7, porque dividindo 197 por 7, a gente obtém resto 1 e não resto 0. Essa divisão ainda me dá um quociente igual a 28, e 28 é maior do que o divisor 7. E, portanto, eu preciso
continuar testando a divisibilidade. Era isso que estava sendo dito naquele texto que eu li no slide anterior. Bom, 197 também não é divisível por 11, porque obtemos resto 10 e quociente 17. Notem que o quociente continua sendo maior do que o divisor 11. Portanto, eu tenho que continuar testando a divisibilidade. Testando a divisibilidade por 13, ou seja, dividindo 197 por 13, a gente obtém resto 2 e quociente 15. Mais uma vez, o quociente continua sendo maior do que o divisor. Então, precisamos continuar testando a divisibilidade. Ao dividir 197 por 17, verificando se ele é divisível por 17, obtemos resto 10 e quociente 11. Agora o quociente é menor do que o divisor. Como até agora eu não encontrei resto zero, eu tenho a certeza de que 197 é um número primo. É o que está escrito aqui. 197 é primo, pois além de não termos resto zero em nenhuma das divisões, chegamos a um quociente maior do que o divisor. Veja bem, se nós tivéssemos nesse procedimento encontrado um resto zero, nós teríamos a certeza de que esse número era um número composto. Como nós não obtivemos resto zero até chegarmos a um quociente menor do que o divisor, 11 é menor do que 17, nós temos a certeza de que esse número é um número primo. Decomposição em produto. Decompor um número em um produto significa escrever esse número na forma de uma multiplicação que tem como resultado esse próprio número. Vamos ver um exemplo para fixarmos a ideia da decomposição em fatores, lembrando que os fatores são elementos da multiplicação. Quando eu multiplico 4 vezes 2, 4 e 2 são fatores de uma multiplicação que tem como resultado o produto 8. A soma das idades de dois irmãos corresponde à idade do pai deles, que tem 45 anos. Se multiplicarmos as idades dos dois irmãos, obtemos 500 como resultado. Qual a idade do irmão mais velho? Para resolvermos problemas como esse, nós precisamos escrever o número 500 na forma de fatores, decompondo esse número na forma de fatores. Portanto, vamos escrever multiplicações que têm como resultado o número 500, multiplicações essas com dois fatores. Bom, verificando essas multiplicações que têm como resultado 500, a gente encontra 1 vezes 500, 2 vezes 250, 4 vezes 125, 5 vezes 100, 10 vezes 50 e 20 vezes 25. Portanto, só me sobra essa última possibilidade para as idades dos irmãos, uma vez que, somando 20 com 25, a gente vai obter 45, que é a idade do pai deles, e a soma das idades desses irmãos. Observamos que, ao somarmos os fatores dessas multiplicações, somente nesse último caso, vamos obter o número 45. Como o problema me pede a idade do irmão mais velho, logo, a resposta para esse problema é 25 anos. O mais novo tem 20 anos, o mais velho 25 e o pai deles 45 anos. A gente viu a transformação do número 500 em uma multiplicação em um produto de dois fatores. Estão aqui as multiplicações que vimos no slide anterior. O número 500 escrito na forma de uma decomposição de dois fatores. Mas nós podemos decompor o número 500 em mais de dois fatores. Ou seja, existem várias maneiras da gente decompor um número. Vamos ver aqui alguns exemplos possíveis de decomposições para o número 500. 2 vezes 2 vezes 125, isso também tem como resultado 500. 5 vezes 10 vezes 10, 2 vezes 5 vezes 5 vezes 10, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Também, todos esses produtos são decomposições do número 500 em fatores. Decompor um número em fatores é indicar uma multiplicação que tem como resultado aquele número. Isso foi dito por mim lá no início do estudo da decomposição em produto. Aqui temos um exemplo, do número 420 decomposto em dois fatores, 2 vezes 210.
O 210 também em dois fatores, 2 vezes 105. O 105 também em dois fatores, 3 vezes 35. E o 35 também decomposto em dois fatores, 5 vezes 7. Lembrando que todos esses números podem ser decompostos de outras maneiras. Existem várias maneiras da gente escrever um número decomposto em fatores. Fatoração. Todo número natural maior que um não primo admite uma única decomposição em fatores primos sem levar em conta a ordem dos fatores. Chamamos essa decomposição em fatores primos de fatoração. Bom, a fatoração de um número é uma decomposição em fatores especial. A fatoração de um número significa transformar esse número em fatores, mas não quaisquer fatores, e sim em fatores primos, ou seja, pegar um número e escrevê-lo na forma de uma multiplicação, cujos fatores são números primos. Fatorar significa decompor um número em um produto de fatores primos, como eu acabei de dizer. Vamos usar como exemplo o número 60, escrever o número 60 na forma fatorada, ou seja, escrever o número 60 na forma de um produto de fatores primos. Para isso, vamos encontrar o menor número primo pelo qual 60 seja divisível. Sabemos que 60 é par e, portanto, ele é divisível por 2, e 2 é um número primo. Portanto, dividindo 60 por 2, vamos obter como resultado o número 30. O 30, por sua vez, também é par e, portanto, também é divisível por 2, que é o menor número primo a dividir o número 30. E, portanto, dividindo 30 por 2, obtemos como resultado o número 15. O número 15 não é par e, portanto, ele não é divisível por 2. Mas sabemos que somando 1 e 5, obtemos o número 6, e que isso comprova a divisibilidade do número 15 por 3. Portanto, dividindo o número 15 por 3, que é o próximo número primo depois do 2, obtemos como quociente o número 5. O número 5 é um número primo, é o próximo número primo depois do 3. Então, ele só é divisível por ele mesmo. Dividindo 5 por 5, obteremos como resultado 1 e resto 0. Portanto, podemos escrever o número 60 sob a forma 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 e chamamos essa forma de fatoração do número 60. Vamos agora visualizar o processo utilizado para transformar o número 60 em fatores primos. Dividimos o 60 pelo primeiro número primo, pelo menor número primo possível. Como 60 é par, ele é divisível por 2, o menor número primo possível. Então, 60 dividido por 2, 30 com resto 0. O 30 ainda é par e, portanto, continua sendo divisível por 2. 30 dividido por 2, 15. Já o 15 não é um número par e, portanto, ele não é mais divisível por 2. Mas sabemos que a soma dos algarismos, 1 e 5, tem como resultado 6, comprovando a divisibilidade de 15 por 3, que é o próximo número primo depois do 2. 15 dividido por 3 vai me dar como resultado 5. E 5 é o próximo número primo depois do 3, e, portanto, ele só é divisível por ele mesmo, obtendo assim como resultado 1, resto 0. Aqui as divisões sucessivas, 60 por 2, 30, 30 por 2, 15, 15 por 3, 5, 5 por 5, 1. E aqui um dispositivo prático que a gente utiliza para fazer essa decomposição. 60 dividido por 2, 30, 30 por 2, 15, 15 por 3, 5, 5 por 5, 1. Aqui a gente obtém a forma fatorada do número 60, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Portanto, a decomposição do número 60 em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5.
podemos usar as potências para representar a multiplicação de fatores que são iguais. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5 é o que temos aqui. Aqui, a forma fatorada do número 60. Apenas para fixarmos ainda mais a utilização do dispositivo prático, eu vou fatorar aqui o número 64, escrever o número 64 na forma de fatores primos, e também o número 54, também vou escrevê-lo na forma de fatores primos, utilizando o dispositivo prático. Bom, 64 é um número par, então ele é divisível por 2. 2 é o menor número primo, então, possível, capaz de dividir o 64 de forma exata. Dito de outro modo, 64 é divisível por 2. Se dividirmos 64 por 2, vamos obter 32, que ainda é par e, portanto, continua sendo divisível por 2. Essa divisão terá como resultado 16, ainda par, divisível por 2, igual a 8, divisível por 2, igual a 4, divisível por 2, igual a 2, divisível por 2, que vai me dar 1. Portanto, eu posso escrever o número 64 da seguinte maneira: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2, ou ainda na forma de uma potência, porque a multiplicação de fatores iguais pode ser escrita na forma de uma potência. Logo, isso é igual a 2 elevado à sexta. No caso do número 54, ele é divisível por 2 por ser par. E 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 não é um número par e, portanto, ele não é divisível por 2. Mas se somarmos 2 e 7, veremos que esse resultado é 9, o que comprova a divisibilidade por 3. E, portanto, o nosso próximo número primo, capaz de dividir o 27 de forma exata, é o número 3. 27 dividido por 3 é igual a 9, e 9 dividido por 3 é igual a 3, que dividido por 3 é igual a 1. Portanto, o número 54 pode ser escrito na forma 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou ainda, usando uma potência, 2 vezes 3 ao cubo. Múltiplos. Para obtermos os múltiplos de um número, basta multiplicarmos esse número pelos números naturais. Por exemplo, os múltiplos do número 5 são obtidos multiplicando 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, e assim sucessivamente. Vamos obter com essas multiplicações 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Esses resultados compõem o conjunto de múltiplos do número 5. Notemos que esse conjunto é um conjunto infinito. Eu posso seguir multiplicando 5 por números naturais, obtendo assim infinitos múltiplos do número 5. O mesmo ocorre com qualquer outro número. Os múltiplos de 4 são obtidos fazendo 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e assim por diante. Multiplicando qualquer número natural por zero, a gente obtém zero. Logo, o único múltiplo de zero é zero. Portanto, se eu quiser os múltiplos de zero, eu vou observar que 0 vezes 0 é zero mesmo, né? Se eu fizer 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, eu sempre vou obter zero. Então, trata-se de um caso especial em que nós temos um único múltiplo. Zero é o único múltiplo do número zero. Podemos também verificar se um número é múltiplo de outro. Por exemplo, vamos verificar se 228 é múltiplo do número 6. Para isso, bastará dividirmos 228 por 6. A divisão está aqui representada. Como nós obtivemos resto zero, significa que essa divisão é exata e, portanto, se fizermos 38 vezes 6, vamos obter 228, comprovando que 228 é de fato múltiplo de 6. Logo,
228 é múltiplo de 6, mas também é múltiplo de 38. Isso advém do fato de que o resto da divisão de 228 por 6 é zero. Eu já disse isso, né? Como a divisão é exata, significa que 228 é um múltiplo de 6. Um número natural é múltiplo de outro não nulo quando ele é divisível por esse outro número. Se eu tenho, então, o número 228 e ao dividir por 6 eu obtenho o resto zero, eu posso afirmar com certeza que 228 é múltiplo de 6. Múltiplos comuns. Vamos a um exemplo para a gente fixar a ideia. Bernardo sempre corta o cabelo a cada 20 dias e Heitor a cada 25 dias. Certo dia coincidiu de os dois cortarem o cabelo no mesmo dia. Quanto tempo depois isso vai ocorrer novamente? Bom, esse é um típico problema que a gente resolve usando o conceito de múltiplos comuns. Vamos contar a partir da primeira coincidência, quando os dois cortaram o cabelo no mesmo dia. Bernardo, a partir de então, cortará o cabelo a cada 20 dias e, portanto, em 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 e assim por diante, a cada 20 dias, Bernardo cortará o cabelo. Todos esses números são múltiplos de 20. 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3 e assim por diante. Já Heitor cortará a partir da primeira coincidência em 25 dias, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. São múltiplos de 25. 25 vezes 1, 25 vezes 2, 25 vezes 3 e assim por diante. A gente observa que a cada 100 dias, ambos estarão cortando o cabelo juntos. E a cada 200 dias, de novo. Portanto, a cada 100 dias, essa coincidência vai acontecer. Com isso, a gente pode dizer que, com a exceção do zero, os múltiplos comuns de 20 e 25 são exatamente 100, 200, 300, 400, ou seja, exatamente o número de dias em que ocorrerão as coincidências, em que Bernardo e Heitor estarão cortando cabelo juntos. Mínimo múltiplo comum, MMC. O número 100, como vimos, é o primeiro número excluindo o zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 20 e de 25. Nós temos múltiplos comuns entre 20 e 25, os números 100, 200, 300 e assim por diante, como vimos no slide anterior. Por esse motivo, esse número é chamado de mínimo múltiplo comum de 20 e 25, o número 100. Dos múltiplos comuns, ele é o menor, daí o nome mínimo múltiplo comum. Indicamos MMC de 20 e 25, o número 100. Portanto, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número, excluindo o zero, que é múltiplo desses números. Vamos agora empregar a fatoração, que nós já estudamos, para calcularmos o MMC entre 20 e 25. Para isso, nós vamos fatorar os dois números. 20 é um número divisível por 2, é par, que vai dar 10, é divisível por 2 novamente, também porque é par, vai dar 5, que é primo e, portanto, só é divisível por 5, me dando assim como resultado o número 1. Logo, o número 20 pode ser escrito na forma 2 ao quadrado vezes 5, a forma fatorada de escrevermos o número 20. Já o número 25 é divisível por 5, vai me dar 5, que é divisível por 5, e que vai me dar 1, portanto, 5 ao quadrado. Aqui, os números 20 e 25 representados na forma fatorada. Como podemos usar a fatoração para encontrarmos o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números? O MMC será o produto dos fatores primos comuns e não comuns, cada um com o maior expoente que apresenta nas formas fatoradas dos números dados. Vamos traduzir o que está escrito aqui.
Nós precisamos pegar os termos não comuns inicialmente, MMC entre 20 e 25. Pegamos os termos não comuns, observamos que o 2 ao quadrado só compõe o número 20 e não o número 25. Então, 2 ao quadrado é um termo não comum entre os dois. E dos termos comuns, nós temos aqui 5 comum, eu vou pegar o de maior expoente, 5 ao quadrado. Logo, o MMC entre 20 e 25 será 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5 ao quadrado, que é 25. 4 vezes 25 vai me dar um valor igual a 100. Aqui, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 25. Bom, essa regra também vale para calcularmos o MMC de mais de dois números. Vamos calcular o MMC entre 18, 25 e 30, fatorando esses números. 18 é divisível por 2, 18 por 2 é igual a 9, que é divisível por 3, 9 por 3, 3, 3 por 3 igual a 1. 25 dividido por 5, 25 não é par, portanto não é divisível por 2. A soma dos algarismos não dá um número divisível por 3. Logo, o primeiro número primo que divide de forma exata o 25 é o 5. Essa divisão vai dar 5 e 5 é primo, só é divisível por ele mesmo, resultando assim em 1. O 30 é divisível por 2, que dá 15, que é divisível por 3, que dá 5, que é divisível por 5, que dá 1. Então, escrevendo esses números na forma fatorada, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, o 18. Temos 5 ao quadrado, o 25. E temos 2 vezes 3. E temos 2 vezes 3 vezes 5, o número 30. Eles estão aqui representados. Bom, para calcularmos o MMC entre esses três números, eu preciso pegar os termos comuns e não comuns com maior expoente. O 2 é um termo comum ao 18 e ao 30. E, portanto, ele está aqui. O fator 2 entra para efeitos do cálculo do MMC. O fator 3 é comum ao 18 e ao 30, mas o de maior expoente é o 3 ao quadrado, e, portanto, ele está aqui. O fator 5 é comum ao 25 e ao 30. No entanto, o de maior expoente é 5 ao quadrado, e, portanto, ele também está aqui. Logo, 2 vezes 9 vezes 25 será igual a 450. 450 é o MMC entre esses três números. Também podemos fazer a decomposição simultânea, colocando os três números e fatorando simultaneamente os três. Lembrando sempre que eu preciso começar do menor número primo para o maior. Como eu tenho aqui o 18 e o 30, que são divisíveis por 2, eu começo fazendo a divisão por 2. 18 por 2 dá 9, 30 por 2 dá 15, o 25 não é divisível por 2, portanto, ele é mantido. Não temos mais números pares, mas temos o número 9 e o número 15, que são divisíveis por 3, o próximo número primo. Então, dividindo esses números por 3, nós obtivemos 3, o 25 nós obtivemos 3, o 25 não é divisível por 3, portanto, ele está repetido. 15 por 3 igual a 5. Ainda temos o 3, que é divisível por 3. Então, temos que dividir por 3 mais uma vez. 3 por 3 igual a 1. 25 não é divisível por 3, está repetido. 5 não é divisível por 3, está repetido aqui. Agora, nós temos que fazer a divisão por 5, o próximo número primo. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. O 1 foi repetido aqui. Por fim, sobrou 5, que é divisível por 5, e, portanto, nós obteremos 1, 1 e 1. Essa é a decomposição conjunta. Nós temos aqui o número 2, que está aqui, o 3 ao quadrado, está aqui, o 5 ao quadrado, que também está aqui, da mesma forma como vimos aqui na decomposição
separada, né? Na decomposição de cada um desses números separadamente. Logo, o resultado dessa multiplicação é 450, ou seja, 450 é o MMC entre 18, 25 e 30. Vamos usar a fatoração conjunta para a gente extrair o MMC entre os números, por exemplo, 12, 24 e 30. Eu vou aqui colocar o número 12, o número 24 e o número 30 no mesmo dispositivo para fatorá-los conjuntamente. Todos são pares, divisíveis por 2, 12 por 2, 6, 24 por 2, 12, 30 por 2, 15. Ainda temos o 6 e o 12 divisíveis por 2, 6 por 2, 3, 12 por 2, 6. O 15 não é divisível por 2, portanto eu vou repeti-lo. Ainda temos o 6 divisível por 2, 3 não é divisível, eu vou repetir. 6 dividido por 2, 3. 15 por 2 não é divisível, portanto eu vou repetir também. Agora, eu tenho 3 divisível por 3, isso dá 1 e isso dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, o 5 é primo e, portanto, é divisível por ele mesmo. 1, 1 e 1. Portanto, os números 12, 24 e 30 têm como MMC 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Logo, o MMC entre 12, 24 e 30 é o número 120. Divisores. Vamos a um exemplo para fixar a ideia do que vem a ser divisores. Um comerciante recebeu 180 ovos de uma granja para revendê-los. Ele tem à disposição embalagens que cabem 8 ou 12 ovos. Qual a embalagem adequada para embalar os 180 ovos de modo que elas fiquem completas? Bom, para respondermos a essa questão, resolvermos esse problema, a gente vai precisar dividir os 180 por 8 e por 12. Vamos notar que, ao dividir 180 por 8, nós vamos obter um resto igual a 4 e, portanto, a gente não consegue completar as embalagens colocando 8 ovos em cada uma delas. Nós vamos ter pelo menos uma embalagem com 4 ovos apenas. Se dividirmos os 180 por 12, nós vamos ver que a gente vai obter resto zero e, portanto, as caixinhas vão ficar todas completinhas, cada caixinha com 12 ovos. Se usarmos a embalagem para 8 ovos, ela vai ficar incompleta. Já a de 12 é a adequada, uma vez que nós teríamos 15 embalagens completinhas, todas elas com 12 ovos. Um número natural, diferente de zero, é divisor de outro número natural quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Fazemos a divisão de um número por outro, e se essa divisão for exata, o segundo número é divisor do primeiro. Existe um modo organizado de se obter todos os divisores de um número. A gente vai ver como funciona esse processo no próximo slide. Um algoritmo, um dispositivo prático que nos permite encontrar os divisores de um número sem que a gente tenha muito trabalho. Bom, então vamos ver como é que funciona esse dispositivo prático obtendo os divisores de 18. Nós primeiro vamos fatorar o número 18. Nós já aprendemos como é que a gente fatora um número. 18 é divisível por 2, o menor número primo capaz de dividir o 18. Então, 18 dividido por 2, 9. Mas o 9 não é mais divisível por 2, mas é divisível por 3, o próximo número primo. 9 dividido por 3 dá 3. Como 3 é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. E, portanto, 3 dividido por 3 vai dar 1. Bom, esse processo já é conhecido por nós. Vou colocar aqui um outro traço e vou já iniciar com o número 1 aqui em cima, porque o 1 é divisor de todos os números naturais. Qualquer número dividido por 1 vai dar resto zero.
A partir daí, eu começo a utilizar o dispositivo prático. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Já temos o 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Já temos o 6 aqui. 3 vezes 3, 9. Está aqui o 9. 3 vezes 6, 18. Portanto, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. É esse procedimento que está explicado aqui. Após fatorarmos o número 18, colocamos uma barra vertical ao lado dos fatores e o número 1 acima dessa barra. Multiplicamos, então, o primeiro fator 2 por 1, 2 vezes 1, obtendo o número 2. Em seguida, multiplicamos o fator 3 por 1 e por 2, obtendo, assim, os números 3 e 6. Por fim, multiplicamos o segundo fator 3 pelos números 3 e 6, obtendo, assim, os números 9 e 18. Notem que eu também multiplico o segundo fator 3 por 1 e por 2, mas se fizermos assim, vamos obter os mesmos valores 3 e 6 já obtidos quando multiplicamos o primeiro fator 3. Os números 1, 2, 3, 6, 9 e 18 são, então, divisores do número 18. Vamos fazer com um outro número para a gente fixar a ideia no próximo slide. Bom, vamos usar o dispositivo prático para encontrarmos os divisores do número 60. Bom, vamos fatorar o número 60. 60 é divisível por 2. 60 por 2 é igual a 30. 30 é divisível por 2. 30 por 2, 15. 15 é divisível por 3. 15 por 3, 5. 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Vou aqui traçar a outra barra e vou colocar o número 1 aqui em cima, porque o 1 é divisor de qualquer número natural. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Já tenho 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. O 3 eu ainda não tenho. 3 vezes 2, 6. 6 aqui. 3 vezes 4, 12. Temos o 12 aqui. 5 vezes 1, 5. Também não tenho o número 5. 5 vezes 2, 10. Também não tenho 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Logo, os divisores de 60 são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Máximo divisor comum, MDC. Bom, da mesma forma que temos múltiplos comuns, a gente também tem divisores comuns. Por exemplo, o número 2 é divisor de 24 e de 30 ao mesmo tempo. Por isso, a gente diz que o 2 é divisor comum de 24 e de 30. Mas atenção, os números 24 e 30 possuem, além do 2, outros divisores comuns. Por exemplo, o número 6 também é divisor de 24 e de 30 simultaneamente. 24 dividido por 6 dá 4 e 30 dividido por 6 dá 5, ambas as divisões com resto zero. Vamos ver quais são os divisores comuns entre os números 140 e 150, por exemplo. Para isso, eu vou usar o dispositivo prático que aprendemos no slide anterior. Vamos fatorar o 140 e o 150 inicialmente. 140 é divisível por 2, dá 70, que é divisível por 2, dá 35, que é divisível por 5, dá 7, que é divisível por 7, que dá 1. Vamos aqui colocar o número 1 em cima da segunda barra, ele é divisor de qualquer número natural. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, já temos aqui. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10,
70, 7 vezes 20, 140. Portanto, os números 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 e 140 são os divisores de 140. Vamos fazer o mesmo com o 150. 150 é divisível por 2, dá 75, que é divisível por 3, dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 1 aqui em cima, logo após a segunda barra, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 5, já temos aqui, 5 vezes 2, 10, também temos aqui, 5 vezes 3, 15, está aqui, 5 vezes 6, 30, está aqui, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 15, 75, 5 vezes 30, 150. Portanto, os números 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 e 150 são os divisores de 150. Bom, notamos que os números 140 e 150 possuem divisores comuns. 1, 2, 5 e 10 são comuns entre os divisores de 140 e 150. 1, 2, 5 e 10. 1, 2, 5 e 10. Desses divisores comuns, o maior deles é o número 10, e por isso chamamos o número 10 de máximo divisor comum, ou MDC, entre os números 140 e 150. Como dissemos no slide anterior, o 10 é o maior divisor comum entre 140 e 150. Dizemos então que o 10 é o máximo divisor comum de 140 e 150. Indicamos MDC de 140 e 150 igual a 10. Podemos empregar outro método para encontrar o MDC, o método da fatoração. A gente já fatorou o número 140 e o número 150 no slide anterior. O número 140 é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7, é o que temos aqui. E o número 150, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, é o que temos aqui. O MDC é o produto dos fatores primos comuns, cada um com o menor expoente, que se apresenta nas fatorações dos números dados. Então, eu vou pegar aqui os fatores comuns, eu tenho aqui fatores 2, que estão presentes tanto na fatoração de 140 como na fatoração de 150, e temos aqui o fator 5, também presente nas duas fatorações. Desses fatores comuns, eu vou pegar o de menor expoente, portanto, o 2 e o 5, ambos com expoentes 1. Então, aqui eu tenho o MDC de 140 e 150, 2 vezes 5, que é igual a 10. Caso os números dados não apresentem fator primo comum, então o MDC será 1, e os números são chamados, nesse caso, de números primos entre si. Uma última observação, lembremos que no caso do MMC, nós pegamos os fatores comuns com maior expoente e também os fatores não comuns. Portanto, o MMC de 140 e 150 seria dado por 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Dos fatores comuns 2 e 5, os de maior expoente, expoente 2, e também os não comuns 3 e 7. Outro método que a gente pode utilizar para obter o MDC é o método da decomposição simultânea. Vamos aqui fazer um exemplo encontrando o MDC de 180, 240 e 252. Para isso, eu vou decompor conjuntamente os três números. A gente observa que os três números são divisíveis por 2, porque são pares. 180 dividido por 2 dá 90, 240 dividido por 2 dá 120, 252 dividido por 2 dá 126.
continuam sendo os 3 divisíveis por 2, porque ainda são pares. 90 por 2 dá 45, 120 por 2 dá 60, 126 por 2, 63. Não são mais divisíveis todos eles por 2, apenas o 60 é divisível por 2. No entanto, os 3 são divisíveis por 3. Fazendo a divisão por 3, 45 dividido por 3 dá 15, 60 por 3 dá 20, 63 por 3 dá 21. Notem que agora nós não temos mais fatores comuns aos 3 números. Eu não consigo dividir os 3 números, 15, 20 e 21, por um mesmo fator. Portanto, o MDC entre 180, 240 e 252 será 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, 12. É isso que está descrito aqui, ó. Devemos efetuar a fatoração até que não encontremos fatores comuns que dividam simultaneamente os números obtidos. O produto dos fatores encontrados nos dá o MDC entre 180, 240 e 252, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. 12, portanto, é o MDC entre 180, 240 e 252. Por fim, podemos usar o mesmo dispositivo para calcular simultaneamente o MDC e o MMC entre esses números, entre 180, 240 e 252. Bom, vamos fatorar conjuntamente. 180 dividido por 2 dá 90, 240 por 2, 120, 252 por 2, 126. Continuam sendo divisíveis por 2. 90 por 2, 45, 120 por 2, 60, 126 por 2, 63. Não são mais divisíveis por 2, mas são divisíveis por 3. 45 dividido por 3 dá 15, 60 dividido por 3 dá 20, 63 dividido por 3 dá 21. Portanto, nós temos aqui o MDC. Já vimos isso no slide anterior. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12, são os fatores comuns e, portanto, o MDC entre 180, 240 e 252. Mas sigamos fatorando esses números. Nós temos agora aqui o 20, que é divisível por 2, portanto, eu vou repetir o 15, dividir o 20 por 2, que dá 10, e repetir o número 21. Continuamos com o 10 ainda divisível por 2. Vou repetir o 15, dividir 10 por 2, que é 5, 21, eu vou também repeti-lo. Agora, eu tenho o 15 e o 21 divisíveis por 3. 15 por 3 dá 5, o 5 não é divisível por 3, eu vou repetir. 21 por 3 dá 7. Agora, eu tenho 5 divisível por 5. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. O 7, como não é divisível por 5, eu vou repeti-lo. E, por fim, eu vou dividir o 7 por 7, que vai dar 1. Logo, eu tenho aqui os fatores não comuns. 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5, vezes 7. O MDC, nós já vimos, é o produto dos fatores comuns. 2 vezes 2 vezes 3, igual a 12. O MMC será o produto dos fatores comuns, portanto, o MDC, 12, vezes os fatores não comuns. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Logo, o MMC entre 180, 240 e 252 é igual a 5.040. No nosso próximo encontro, vamos estudar as frações, um assunto que traz muito problemas aos estudantes. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até a próxima!